Abemos Copa, salve, salve galera, tudo na paz, todo mundo. E é hoje nós teremos a abertura da Copa do Mundo 2026. É, mas por enquanto não tem muito sorriso não. Bom, a Copa do Mundo, ela tá repleta de polêmicas antes dela começar, e infelizmente, muito mais no campo político e geopolítico do que no campo futebolístico, como todos nós desejamos. Bom, não é novidade na história que a relação FIFA e elementos espúrios da política e da geopolítica global se entrelaçam. Em 1934, a Copa do Mundo foi utilizada como um sport washing para limpar, fazer propaganda do regime fascista. Ela aconteceu na Itália em 1934, no meio da ditadura do Benito Mussolini. 10 anos, inclusive, celebrando 10 anos do início da ditadura do Benito Mussolini. Bom, e a Itália saiu vencedora. Anos depois, nós tivemos uma Copa do Mundo em 1966, na Inglaterra, em que a FIFA admite a África do Sul, que anos antes, em 1948, tinha proclamado o regime do apartheid. E por conta disso, a Copa do Mundo foi boicotada pelos africanos, ao ponto de, inclusive, o sistema de vagas na Copa do Mundo para o africano ser bem limitada. Até hoje, a gente tem um pouco, apesar da Copa de 48 seleções. Em 1978, a Copa do Mundo vai acontecer na sanguinolenta ditadura argentina. O estado de Monumental de Núñez ficava ao lado da escola de armamentos da ditadura argentina. E a violência política, ela aconteceu na beira do campo e até no campo. Uma Copa questionável, como a Copa de 66, vencida pela Inglaterra. Uma Copa vencida pela Argentina após uma vitória muito questionável, para dizer pouco, sobre o Peru. A seleção brasileira, inclusive, foi a mais prejudicada, saiu invicta da Copa, era para ser a finalista, mas um resultado inesperado da Argentina colocou a Argentina na Copa e ela se sagrou como campeã. Em 1986, depois de um terremoto na Colômbia, a Copa muda de lugar, vai para o México, né? Um terremoto que mata mais de 10 mil pessoas e mesmo assim a FIFA insistiu, destrói a infraestrutura e a FIFA insistiu. Insistiu inclusive no local em que o narcotráfico já era muito forte. E os cartéis de Medellín, de Cali, dominavam inclusive o futebol. E é engraçado porque a Copa vai para o México e lá no México a gente também tem uma certa anuência em 86 dos cartéis de narcotraficantes mexicanos. Enfim. Bom, anos depois a Copa vai acontecer na Rússia em 2018, em meio a uma série de conflitos que já haviam tido algum nível de previsibilidade por parte da Rússia. Ela já tinha anexado a Crimeia em 2014, sob a justificativa de que aqueles povos falam russo, e invadiu a soberania da Ucrânia. Né? Anos depois, a Rússia foi expulsa da Copa da FIFA, do COI e de todas as grandes federações esportivas do mundo porque atacou a Ucrânia. O mesmo não aconteceu, por exemplo, com o Estado de Israel e as questões ligadas à Palestina. A mesma coisa não aconteceu com os Estados Unidos e as questões ligadas ao próprio Irã. Bom, Copa no Catar. A FIFA que fechou os seus olhos, vendou os seus olhos para trabalho análogo à escravidão, mortes de trabalhadores na construção dos estádios da Copa. E também uma das ditaduras sangrentas do Oriente Médio. Bom, mas o esporte washing no Oriente Médio é muito comum, né? Vide Cristiano Ronaldo.
que representa, é o garoto propaganda, é o outdoor, é o frontlight da ditadura mais sangrenta do mundo, que é a ditadura saudita, que manda esquartejar jornalista opositor ao regime. E aí, de repente, vem uma Copa nos Estados Unidos. Cara, 250 anos da independência norte-americana, no meio da Copa. O 4 de julho tem tudo para ser um evento de celebração do esporte mundial, mas celebração dos Estados Unidos. Uma Copa que envolve muita grana. Uma Copa que envolve o México, o Canadá. Pela primeira vez a gente vai ter uma Copa em 3 países. A Copa da América do Norte. Aí o Gianni Infantino, presidente da FIFA, vai lá e premia o Donald Trump com o Prêmio Mundial da Paz. Um prêmio que nem existia. A FIFA premiou alguém pela paz. A mesma FIFA que um dia bateu palma pro Mussolini, pro Videla e para tantos outros autoritários, ditadores. Bom, essa Copa do Mundo ela já vem com alguns problemas, né? Primeiro, o que está acontecendo com a própria seleção do Irã. É a primeira vez que um país sede de Copa do Mundo está em guerra. E é engraçado, né? Porque, bom, os Estados Unidos invadiu, atacou o Irã, né? Não foi o Irã que atacou os Estados Unidos. Mas o que acontece com a seleção iraniana já compromete aquilo que talvez seja o elemento mais bacana do esporte, inclusive do esporte mais popular do mundo, que é o futebol, que é a isonomia. É cada um com as suas forças poder lutar por um resultado. Não. O Irã não pode pernoitar nos Estados Unidos. Isso compromete toda a logística de recuperação física dos jogadores. Aliás, a comissão técnica não teve os seus vistos aceitos. Mas é engraçado, né? Não é novidade isso. Porque um país que odeia o resto do mundo, será que esse país pode celebrar eventos esportivos que louvam o mundo? Bom, além disso, seleção iraquiana fortemente revistada, interrogatório de mais de 10 horas. Iraque que foi invadido pelos Estados Unidos em 2003 sem nunca ter nem ameaçado os Estados Unidos. Sob a justificativa de que o Iraque tinha armas de produção em massa. Mentira. E que o Iraque apoiava o terrorismo. Outra mentira. Qual a sanção dos Estados Unidos? Nenhuma. Mas vamos para além. Tem um pouquinho mais. A seleção do Uzbequistão também sendo revistada como se fossem verdadeiros criminosos. E não poupou nem o europeu Fábio Cannavaro, capitão da seleção italiana campeã de 2006. Bom, para além disso, a gente teve árbitros, membros de comissões técnicas, jornalistas que tiveram seus vistos negados, com tudo pronto para estar lá. Inclusive um árbitro da Somália que ontem foi celebrado pelo seu país. Somália, país fortemente vítima de intervenções, primeiro europeias, depois norte-americanas, que desestabilizaram a estrutura social do país, que é um dos mais pobres do mundo. Bom, tem mais. Não bastando isso tudo, aquele mesmo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que parece odiar o planeta Terra, e a sua polícia migratória, porque é a polícia dele, impede torcedores que já tinham ticket comprado, ingresso comprado, passagem comprada de entrarem nos Estados Unidos. Vistos que já haviam inclusive sido aprovados. E foram simplesmente ceifados sem quaisquer justificativas. Não bastando isso, o tratamento feito a algumas pessoas, inclusive
a jornalista brasileira Karine Alves, que foi violentamente revistada, diferentemente, uma mulher negra, né? Diferentemente de outras jornalistas que talvez não tiveram o mesmo tratamento, demonstra que, além de tudo, a prática xenófoba também é uma prática racista. Se é que é possível. Bom, em 1936, a gente teve uma prática de sport washing conhecida como Olimpíada de Berlim. E lá, nem a Alemanha nazista impediu a entrada de negros e judeus. Jesse Owens foi lá e ganhou 5 medalhas olímpicas na frente do Hitler. A Alemanha nazista permitiu, mesmo sendo o mais xenófobo das nações, a mais xenófoba das nações, permitiu a entrada de negros e judeus. Negros, inclusive, dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos não o faz. Bom, essa Copa já é manchada. Essa Copa já tem um símbolo absolutamente odioso. E talvez você que esteja aqui me assistindo agora, quando começar a Copa, vai torcer como eu vou torcer. Vai brincar, vai se divertir. Nós vamos tomar nossa cervejinha, queimar nossa carne, porque isso é do game, porque nós gostamos de Copa do Mundo. Quem parece não gostar é os Estados Unidos. Aliás, num país que nem gosta tanto de futebol como nós. Mas a FIFA, depois da vergonhosa entrevista do Gianni Infantino, tentando fugir das perguntas muito boas dos jornalistas, né? A FIFA, que foi um leão com a África do Sul e com o Brasil, fazendo uma série de exigências, o padrão FIFA, quase atacando a nossa soberania, dizendo o que a gente podia fazer e o que a gente não podia fazer, sendo ou tentando ser maior do que a nossa própria Constituição. Essa FIFA é um gatinho com Donald Trump e Estados Unidos. É um gatinho com o Catar. FIFA, você é uma vergonha. Gianni Infantino, você é uma vergonha. Estados Unidos, vocês são uma vergonha. Uma vergonha para o mundo. Ser a maior potência do mundo também significa ter credibilidade e respeito. E respeito não se faz só com força. Respeito se faz com admiração. E o que vocês estão fazendo é xenofobia da mais pura. Um país que odeia o mundo não pode sediar eventos para o mundo. E lembre-se, tá? Ainda tem uma Olimpíada em Los Angeles. Vocês imaginam quantos atletas de lugares diversos podem ter a sua carreira destruída porque podem ser vítimas do que? De uma posição xenófoba dos Estados Unidos? E é por isso que você, é por isso que eu, é por isso que todos nós, infelizmente, não veremos uma Copa isonômica, não veremos eventos esportivos nessa nação que de fato celebram o esporte. O esporte é uma das coisas mais lindas do mundo. O futebol é parte da minha vida. Sou criado dentro do futebol. Mas o que a gente vê agora é absolutamente uma grande vergonha. E mais, muito corajoso Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai, porque foi um dos poucos que tiveram coragem de bater em coletiva de imprensa nisso que esse país, que esse povo, infelizmente, através do seu presidente, faz com o mundo. Bom, Estados Unidos, o que vocês estão fazendo é uma vergonha. E pouco me importa se vocês vão cancelar meu visto. Eu não tô nem aí pra vocês, a não ser do ponto de vista das análises geopolíticas. Foi claro? É isso, galera. Vamos celebrar. Vamos curtir. Vamos viver esse evento, torcendo para que nada de mal ou de pior aconteça. Infelizmente, ela já começa, a dolorosa Copa do Mundo já começa manchada. Até mais e vamos curtir, se é que é possível.
Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.